Quase 4 anos depois do início da pandemia de Covid-19, o vírus SARS-CoV-2 continua sendo alvo de descobertas surpreendentes. A última delas envolve sua capacidade de contaminar o sistema nervoso central, e isso mesmo em casos assintomáticos. Foi essa a conclusão de um estudo feito por uma equipe de cientistas do Instituto Pasteur, aqui em Paris. O médico veterinário brasileiro Guilherme Dias de Mello, que atua como pesquisador no Instituto Francês desde 2014, faz parte desta equipe. Ele nos recebeu no laboratório do Instituto e contou o que os cientistas descobriram e ainda estão descobrindo sobre o vírus. Quando começou os primeiros rumores desse novo vírus em Wuhan, todo mundo já começou a ficar muito alerta. E quando foi declarada a pandemia, o Instituto Pasteur fez uma task force, onde todas as equipes foram mobilizadas, quem tinha interesse em transformar, em ajudar as pesquisas, cada um com a sua expertise, para tentar entender o que o vírus estava fazendo. O nosso objetivo foi ver se o vírus, o SARS-CoV-2, ele era capaz de infectar os neurônios e causar algum problema no cérebro. Um dos principais sintomas da Covid-19 no início da epidemia foi a perda do olfato. E foi justamente essa característica inesperada do vírus que chamou a atenção dos cientistas do Instituto Pasteur, especializado nos estudos sobre a raiva, que também é transmitida por alguns mamíferos e afeta o cérebro. A equipe então realizou os chamados estudos in vivo, com hamsters dourados, um tipo específico de roedor que tem sintomas parecidos com o do homem quando é contaminado pelo vírus da Covid. Como o vírus chega no cérebro, essa é a primeira questão, porque se ele consegue chegar no cérebro, todos os variantes vão conseguir da mesma forma, mesmo se uma pessoa tem um sintoma mais severo ou uma forma assintomática. Essa é a primeira questão do nosso estudo. Muitas pessoas que são infectadas, elas desenvolvem a perda de olfato, outras não. Alguns variantes induzem uma perda de olfato maior ou não. Será que a gente consegue reproduzir isso num ambiente bem delimitado e controlado como um laboratório? Então a gente infecta os animais com as diferentes cepas do vírus e faz uma análise cotidiana dos sinais clínicos de como esses animais, se eles estão doentes ou não, e inclusive a gente analisa a capacidade olfativa desses animais para ver se eles perderam ou não esse sentido. A gente começou mais ou menos em 2021 e durou uns 2 anos do começo ao fim. O objetivo foi entender como o vírus chegava ao cérebro e verificar se as variantes faziam esse trajeto até o sistema nervoso central da mesma maneira, sem levar em conta os sintomas ou a gravidade da doença. A gente viu que todos os variantes chegaram ao cérebro, todos os animais tinham o vírus nos bulbos olfativos, que é uma parte do sistema nervoso central. De um jeito diferente, nem todos os animais perderam o olfato, que a gente viu que os animais infectados por Wuhan, nós tivemos uma perda de olfato bem importante. Os animais infectados com o gama, que é o variante P1, a gente não tem a perda de olfato total, que a gente pode falar de hiposmia, eles têm uma deficiência olfativa, e já o delta e o ômicron, nenhum animal perdeu a olfação. O sistema olfativo ele é bem complexo, ele tem 2 partes. Na parte da mucosa olfativa, é uma parte que fica no fundo da cavidade nasal, e a gente tem os neurônios olfativos que estão lá na nossa cavidade nasal. Então, os receptores do olfato vão ser encaminhados pelo ar até essa mucosa olfativa, e o sinal olfativo vai chegar lá na cavidade olfativa. Dali, para chegar no cérebro, nós temos os neurônios olfativos que vão ter os axônios, que na verdade são o corpo dos neurônios, que vão conectar o cérebro a essa cavidade nasal. Então a gente tem uma porta de entrada muito acessível para um vírus respiratório, por exemplo. Então a nossa via, o nosso trajeto de estudo é essa transmissão da mucosa olfativa até o bulbo olfativo. E é essa via que a gente estudou e que a gente viu que todos os variantes do SARS-CoV-2 utilizam para chegar no cérebro. A gente descreveu então, essa parte nos animais, que todos os animais tinham o bulbo olfativo infectado, provavelmente chegando pelos neurônios olfativos, e para confirmar e para validar isso num tecido humano, a gente também cultivou neurônios humanos no laboratório, que é a parte in vitro, e nós conseguimos também analisar a difusão das partículas virais ao longo dos axônios. Então, o trânsito do vírus dentro de um neurônio, para ver se ele era realmente capaz de utilizar o neurônio como
uma rua como uma pista de acesso para o cérebro. Então, a gente usa células humanas justamente para verificar e validar o que a gente encontrou no modelo animal. A chegada do vírus ao cérebro pode influenciar o aparecimento da Covid longa? Essa é a parte que a gente começou a estudar agora. A gente sabe que o vírus, todos os variantes que a gente estudou, eles são capazes de infectar a mucosa olfativa e entrar no bulbo olfativo, que é uma região do cérebro. E lá, o interessante é de saber se o vírus ele consegue infectar qualquer região do cérebro, se ele tem uma capacidade de persistência a longo termo no cérebro, que seria uma das possibilidades do desenvolvimento do Covid longo, e o que a presença dessas partículas virais no cérebro vai ocasionar. As funções cerebrais elas vão estar mantidas de um jeito normal com a presença dessa partícula viral no tecido nervoso. Essa é a nossa questão atual. Em todos os casos, leves ou moderados, com ou sem anosmia, ou até mesmo assintomático, os cientistas notaram que o vírus chegava ao bulbo olfatório, uma parte do sistema nervoso central onde estão localizados centros responsáveis por funções vitais e áreas relacionadas ao comportamento. Então é por isso também que o vírus pode causar sintomas como ansiedade, depressão, perda de memória ou o brain fog, a chamada névoa cerebral. E comprovar isso é o próximo passo da pesquisa do Guilherme. E o objetivo principal é descrever um sintoma, por exemplo, ansiedade e depressão, e tentar entender qual a causa desse sintoma num modelo completamente livre de outras influências, se a gente pode dizer, psicológica, porque os animais eles não sabem que eles foram infectados, eles não têm a pressão de sociedade com relação à vacinação ou outros problemas. Então, se ele tem um sintoma de depressão, que o único fator causal é a infecção que ocorreu há muito tempo atrás, isso pode ser relacionado definitivamente como como um sintoma do Covid longo, e a próxima etapa é definir se esse sintoma está relacionado com a presença do vírus no cérebro e tentar encontrar a causa dessa manifestação. O mistério do vírus em si, porque a cada dia a gente vê um novo variante com novas mutações na sua sequência, e a cada variante nós temos uma possível adaptação a um tipo de célula, a um sistema ou a um órgão. Então, é muito dinâmico. A gente tem que estar ativo cada dia para tentar entender se essa nova mutação vai mudar a manifestação clínica da doença, vai ser mais grave, vai invadir mais fácil o cérebro. A gente ainda não sabe muita coisa, porque é muito recente. Nós temos a presença desse vírus há 3 anos no mundo, e a gente precisa de muito tempo para tentar entender exatamente o que ele faz dentro de um organismo. Potencialmente, todos os variantes do SARS-CoV-2 têm essa capacidade de neuroinvasão, e o que a gente não sabe hoje é, uma vez que o vírus está no sistema nervoso central, o que ele pode causar.